Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz, que a nossa noite possa ser iluminada, cheios de esclarecimentos, cheios de discernimento entre as mensagens que vêm do alto. Está começando agora o seu programa Medicina da Alma e nós estamos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade. Quais são os mecanismos que compõem a mediunidade entre os dois planos? Eis aqui o propósito do nosso estudo. Eu sou Andressa Bispo e é sempre com muita alegria que eu venho aqui compartilhar com vocês dos nossos estudos. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando da mensagem que vem do alto, refletindo e trazendo para dentro da nossa vida material a vida espiritual. Que Jesus, nosso Mestre, hoje, sendo muito lembrado, amanhã principalmente, que Ele possa nos abraçar em pensamento, em sentimento, e que nós consigamos responder com dignidade as mensagens aqui deixadas por Ele. Jesus, nosso muito obrigado por você estar conosco todos os dias. E eu quero agradecer também a todo mundo que ajuda para que esse programa aconteça. Então, aos nossos canais parceiros que estão aqui retransmitindo o nosso programa, a TV7, a TV Nave, a TV Secal, ao canal Consolar e Esclarecer lá de Lisboa, Portugal, a Casa Espírita Seara de Luz. Estamos sendo transmitidos também pelas páginas do Facebook, tanto da equipe Renovando Consciências, do canal Renovando, como também pelo Facebook Na Era do Espírito. Então, se você não conhece o nosso trabalho, vai lá, conheça, se inscreve, curta, compartilha, porque mensagem boa tem que ser compartilhada. Então, vamos agora, já com os devidos agradecimentos, dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos aqui já no capítulo 3 desse livro fantástico, Mecanismos da Mediunidade, aonde André Luiz vai nos falar um pouco aqui na trajetória das estruturas da luz e de todas as suas propriedades.
Primeiro eu vou falar boa noite aqui para quem está chegando e está deixando seu boa noite. Juan, seja bem-vindo. Eu acho que você deve estar falando ou de Espanha ou algum lugar América Latina, quiser deixar aqui a cidade de onde está nos acompanhando, boa noite, seja bem-vindo. E se você também está nos assistindo, quiser deixar o seu boa noite, quiser deixar o seu nome, a cidade de onde está nos acompanhando, também será muito bem-vindo. Então, pessoal, semana passada, nós encerramos o capítulo 2 e eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Esse livro, Mecanismos da Mediunidade, ele é dividido em duas grandes partes. Nós estamos estudando a primeira parte, que é onde André Luiz, primeiro, ele quer conceituar com as palavras possíveis aqui do nosso vocabulário terreno, todo esse mecanismo que compõe o nosso planeta Terra. Então, todas as energias que compõem o nosso sistema solar, as energias que formam os corpos da natureza e tudo que nós conhecemos, está sendo abordado aqui por André Luiz. Então, nós já vimos aqui no primeiro capítulo que essas energias emitidas pelo universo, elas se transportam no formato de ondas e que essas ondas, algumas delas carregam energia, algumas carregam matéria, ou seja, essas ondas têm propriedades para impressionar os nossos sentidos. Sejam eles os sentidos físicos, mas também os sentidos espirituais. Então, primeiro, a gente precisa entender a mecânica terrena. O que é uma luz? O que é uma onda? O que é um átomo? O que é um campo eletromagnético? O que é o magnetismo? Porque senão a gente vai chegar lá, na segunda parte do livro, aonde ele vai transportar essas energias para o campo espiritual, e nós não vamos compreender o que ele está falando. Por isso que ele faz essa primeira parte em uma abordagem das energias que nós conseguimos catalogar, que nós conhecemos. Então, todas as energias hoje captadas pela ciência, que já foram descobertas, fazem parte do meio em que nós estamos inseridos e fazem parte de uma comunicação com o mundo invisível. Porque você encarnado, você médium, você intermediário de um espírito sem o corpo físico, você estando no corpo físico, vai exercer as energias do campo material, do campo físico. Agora, o espírito desencarnado vai trabalhar com outras energias do campo dimensional onde ele está colocado. Então, essas energias, elas se fundem, elas se transformam, elas se agregam, elas se reúnem, se mesclam, para que aconteça os fenômenos mediúnicos. E é justamente aqui o propósito desse livro esclarecer quais as formas que esses fenômenos, as maneiras que esses fenômenos mediúnicos acontecem e o mais importante, como entender, compreender e melhorar a comunicação com o mundo espiritual. Como você educa algo que você desconhece? Se você tem uma mediunidade ostensiva, que é aquela mediunidade muito caracterizada, que você muitas vezes nem sequer tem controle, e ela acontece muito tempo, o tempo todo, como você educa essa mediunidade? Como você
coloca balizas, parâmetros para dizer: agora eu vou me comunicar com os espíritos, agora não. Então, tratar aqui sobre o livro Mecanismos da Mediunidade não é simplesmente mais um livro sobre mediunidade. É conhecer a fundo a raiz, a causa dos mecanismos que movem a comunicação entre nós e o mundo invisível. Nós poderíamos ficar apenas com o livro dos médiuns de Kardec? Se a gente quisesse entender sobre mediunidade, o que vocês acham? Será que o livro dos médiuns seria suficiente para que nós acompanhássemos a evolução da própria ciência terrena e da ciência espiritual? Então veja, uma obra não exclui a outra. É necessário que nós nos desdobremos, nos inclinamos, nos debruçamos aqui para estudar todas as obras seguras trazidas da espiritualidade superior sobre o quesito mediunidade, porque uma completa a outra. Uma completa a outra. Se você já entendeu mecanismos da mediunidade, isso não exclui você estudar o livro dos médiuns. Não exclui. Porque tem muita informação dentro do livro dos médiuns. É um livro muito específico, assim como esse, mas com informações diferentes. Então, se você se limitar a escolher uma das obras, só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Você vai perder informação, você vai perder conhecimento. E muitas vezes, as chaves das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos estão contidos quando a gente lê várias obras e cada obra tem um pedacinho da resposta. A espiritualidade superior não faz nada pela metade, nem por um acaso, por um acidente. A espiritualidade trabalha de forma também progressiva, ampliando o conhecimento da criatura humana. Então, estudar as bases kardecianas sobre mediunidade, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, todas as obras de Kardec são as bases, os pilares de sustentação da doutrina espírita. E o próprio André Luiz vem nos dizer isso. Vem nos dizer isso em suas obras. Então, se você já estudou, já conhece as obras de Kardec, agora o que você precisa é ampliar os seus conhecimentos de uma forma mais abrangente, né? Sair da especialidade para ter um olhar cósmico, para ter um olhar de um ângulo diferente sobre esses diversos mecanismos espirituais. É por isso que nós precisamos estudar não somente Kardec, mas também as obras de Chico Xavier, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, que falam a respeito da criatura imortal. Não é para o vizinho, não é para o planeta ali do lado que foram escritas toda essa literatura espírita a comando do Cristo. Foi para nós. Foi para nós, porque todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. E você querendo ou não, no seu progresso, na sua evolução, a sua mediunidade também vai evoluir, vai progredir e vai se manifestar. Então, quanto mais cedo você entendê-la, e souber quais os propósitos que a mediunidade acarreta em si,
mais cedo você consegue entender o seu papel na criação divina. Porque conhecer a mediunidade é se conhecer, é conhecer quem nós somos. E isso está muito claro em todas as obras que a gente lê. Mas, depois dessas primeiras, reflexões, vamos então adentrar aqui ao capítulo 3. O que André Luiz vem nos contar nesse capítulo 3? Para encerrar essa primeira parte, falando sobre as ciências catalogadas pela Terra, onde a gente já viu as ondas eletromagnéticas, o magnetismo, agora André Luiz vai nos falar um pouco sobre as estruturas da luz. E ele vai fazer aqui uma viagem, no tempo, onde ele vai citar cientistas que se debruçaram e que perceberam todas as irradiações vindas dos átomos e que essas irradiações se convertiam em luz, visível ou não. E aí eu fui buscar aqui então para vocês, ele começa falando de Clerk Maxwell. Vou colocar aqui para vocês, tá? Clerk Maxwell, ou um espírito agente da divindade, porque nós sabemos aqui que todos os sábios, os cientistas estão trabalhando para Jesus, estão trabalhando para Deus para ajudar no progresso da humanidade. Ele foi um físico e matemático escocês e é mais conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade e o magnetismo e a ótica, algo que ficou conhecido como a segunda grande unificação da física. Eles colocaram até aqui uma brincadeira, Maxwell disse, aí tem a fórmula de Maxwell e embaixo o resultado e houve luz. Eu achei bem engraçado, eu falei, vou colocar lá para o pessoal. Então, veja, depois que Maxwell trouxe esse conceito, a eletricidade unida ao magnetismo, André Luiz vai trazer aqui outros conceitos do efeito fotoelétrico, descoberto por Einstein, investigado por Heinrich Hertz, por Max Planck. Todos esses cientistas contribuíram, colaboraram para catalogar os campos magnéticos, eletromagnéticos, e também as propriedades que se irradiam dos átomos. E o Einstein, ele trouxe aqui um conceito muito interessante, que é o efeito fotoelétrico. Esse conceito aqui, ele vai permitir que a gente entenda algumas coisas que André Luiz está descrevendo aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, ele fala aqui, por exemplo, na teoria da relatividade, ele trouxe essa questão dos fotoelétricos, ele coloca, os físicos eram defrontados pelo problema quando Einstein, estruturando a sua teoria da relatividade no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuía peso específico. Então, ele vai detectar massa, nas partículas de luz. E ele fala aqui, Einstein, contudo, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual, em uma das suas experiências, foi descoberta que a explosão, a expulsão de elétrons de uma mesma partícula, ela pode ser medida com exatidão e, genialmente, a gente poderia até dizer que é puro gênio, mas nós sabemos que há intuições e que há inspirações de amigos invisíveis que orientam esses cientistas quanto às descobertas no campo das matérias e das energias que nos cercam. E André Luiz coloca aqui, e genialmente concebeu os grânulos luminosos, ou os fótons, que, se arrojando sobre os elétrons, isso provoca o deslocamento, quanto mais concentrada for a energia do fóton, ou seja, o aumento da intensidade da luz, essa questão da fotoelétrica é assim, pessoal, para vocês entenderem.
Foi descoberto que a luz, sendo transportada por meio de ondas, dentro dessas ondas pode se conter tanto partículas que se comportam como ondas ou ondas que se comportam como partículas. E essas partículas foram chamadas de fótons, ou seja, os grânulos luminosos, que André Luiz vem tratar aqui. Olha, fótons, grânulos luminosos ou fótons trabalhando como partícula e como ondas. Tudo isso, tá? Se reflete, tudo isso a gente identifica nas irradiações que se transformam depois em luzes, né? Então, nós temos faixas de luzes perceptíveis, que é do vermelho até o violeta. Do violeta para frente, algumas faixas de luz, os nossos sentidos não conseguem captar. E até mesmo aos aparelhos, né, eletrônicos já desenvolvidos, aos aparelhos próprios para fazer essa captação de calor, de luz infravermelha, de luz ultravioleta, raio-x e raio gama, tem certos tipos de ondas que não são perceptíveis nem por essas máquinas. Então, André Luiz, ele está levantando aqui a questão da luz e a gente já vai entender o porquê. Aí ele vem falar aqui dos saltos quânticos, onde ele descreve quanto mais longos os saltos de elétrons, menor o comprimento da onda do fóton emitido, ou seja, eles emitem cores diferentes com base em quão longos são os seus saltos. Bom, aqui, essa parte de química e de física é uma parte escolar, que a gente já viu. Mas André Luiz está ressaltando aqui a questão da tonalidade do espectro de luz por alguns motivos. Se nós formos parar para pensar, toda vez que a gente recebe uma cura energética espiritual, ela tem determinada coloração. Então, aquela pessoa que é médium, vidente, aquela pessoa que consegue, através da mediunidade, captar, no momento da fusão, da troca de energia, as cores que são usadas para curas, para regeneração de células, para melhoramentos de uma enfermidade, seja ela emocional, física ou espiritual, ela detecta várias tonalidades de cores. Então veja, a luz e as suas propriedades são muito mais importantes do que a gente imagina. Por que que uma luz, quando a gente vai para o centro espírita, uma luz de cura, ela pode ser verde, ela pode ser violeta, ela pode ser laranja, ela pode ser amarela, ela pode ser azul. O que acontece? Que essas luzes, elas recebem missões específicas e determinadas e por isso recebem uma coloração própria. Então veja, não é acaso, não é algo sem sentido de que André Luiz está tratando aqui. Nós temos o conceito da estrutura da luz. Nós conseguimos entender como é que essa luz chega para o nosso cérebro. Tudo que nós estamos enxergando aqui em volta, seja na tela, seja no meio ambiente que você está inserido, todas essas situações já foram descobertas de que forma se dá pela ciência. E André Luiz aqui só está ressaltando os métodos de que foram descobertos.
Só que quando nós entramos aqui no último item desse capítulo, que é o campo de Einstein, há uma situação intrigante. Intrigante. Porque a intenção de André Luiz aqui é esclarecer a estrutura da luz, já por nós conhecidas, mas também esclarecer de que há determinadas energias que não são perceptíveis nem pelo olhar humano, nem pelas máquinas mais modernas. E que essas partículas luminosas, essas ondas viajam pelo universo, viajam pelo espaço a uma velocidade que vão conseguir impressionar outras estrelas, outros planetas. Então, determinadas situações que acontecer aqui no nosso planeta Terra, como uma explosão, por exemplo, ela vai poder ser vista e sentida a milhões de quilômetros de ano-luz em outro planeta, porque a luz viaja pelo espaço. E agora, se a luz viaja pelo espaço e tem todas as propriedades eletromagnéticas, magnéticas, trazendo para o campo espiritual, por quê? Porque que nós não vamos nos atentar para as propriedades da luz que cada um pode emitir. Quando André Luiz vai tratar aqui sobre o campo de Einstein, ele vai aqui tentar esclarecer o seguinte: antigamente, tentava-se entender que existia uma base chamada éter e que essa base ela era responsável por transportar essas ondas e tudo que contém uma onda. Mas depois assim, desse campo de éter, essa base de éter, porque não conseguiu comprovar a sua existência, então resolveu chamar a base do transporte dessas ondas como campo. Por isso que nós usamos a terminologia campo elétrico e campo magnético. Cada campo irradiado por seu átomo, por seu elétron, por seu próton, cada um desses campos carrega algumas propriedades. Mas o que André Luiz vem destacar aqui, eu vou ler aqui junto com vocês, é o seguinte, ele diz assim: a proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, pelo motivo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno de transição mediúnica, definiremos esse campo, essa matéria de base, como um meio sutil em que o universo se equilibra, como sendo fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável da criação. Então, pessoal, para vocês entenderem, é assim: tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E até mesmo para a sustentação das ondas e dos campos magnéticos ou elétricos magnéticos, deve existir uma causa de base, algo que sustente essas energias. Como nós ainda não conseguimos identificar essa matéria sutil, trazida aqui por André Luiz como fluido cósmico universal ou hálito do Criador, então a ciência ainda fica, de certa forma, né, com essa lacuna, com essa questão meio aberta.
E aí a gente precisa entender o seguinte: o que é o fluido cósmico universal? Qual é o papel do fluido cósmico, tanto na ciência material quanto na ciência espiritual? Primeiro eu vou falar boa noite aqui para Antonieta, seja bem-vinda, Riachuelo Sergipe, que alegria ter você por aqui, Antonieta, fique aí conosco, são 2 programas, vocês sabem, né? Acaba um, começa o outro, fiquem aí conosco. Então, continuando aqui, pessoal, é o seguinte, fluido cósmico universal é a origem, né, de tudo o que nós conhecemos. Todos os planetas, os nossos corpos físicos, a matéria como nós a vemos agora, as formações rochosas, os mares, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, tudo, exatamente tudo, foi adquirido uma porção desse fluido cósmico em qual nós estamos mergulhados como peixes no oceano. E obedecendo às próprias leis criadas e regidas por Deus, esse fluido cósmico sofre uma manipulação pelos espíritos superiores, agentes das vontades divinas, e aí acontece todas as formações necessárias e da vontade de Deus que nós conhecemos. E nós somos o exemplo vivo da criação do fluido cósmico universal. A doutrina espírita nos tem revelado que Jesus é o governador espiritual do planeta e que ele presidiu, ou seja, ele foi o engenheiro, o mandante, o presidente e o arquiteto da construção do nosso sistema solar. Não foi só da Terra. Não foi só da Terra. E Jesus, como espírito puro, a última escala para que nós cheguemos à perfeição absoluta, Jesus já estava nessa perfeição absoluta há milhões de anos antes da construção do nosso sistema solar. Ele e a sua falange de espíritos, também com habilidades co-criadoras, ou seja, com participação para ajudar na formação, no molde das estruturas que nós temos hoje, trabalharam, não foi 7 dias, igual está na Gênese mosaica, aquilo era uma simbologia, mas trabalharam 7 períodos muito longos para que a Terra conseguisse receber os primeiros seres vivos, os primeiros germes da espécie humana. E aí a gente pega o Evangelho de João e vê lá escrito que Jesus é a luz do mundo. E a luz tem como propriedade iluminar o caminho. Na escuridão você consegue enxergar alguma coisa? Não, a gente só tateia, mas nós não enxergamos nada. Então Jesus, como sendo a lâmpada, a chama, a luz que se acendeu diante dos nossos olhos, tem como propriedade não só mostrar o caminho, mas também dar vida, aquecer os corações que estão sob a sua tutela. Eu sou a luz do mundo. E aí a gente para e pensa nesse fluido então que nos cerca. Nós também fomos, de alguma forma, transformados, originados pelas mãos de Jesus por todos esses fluidos, essas energias.
Então, falar em campo eletromagnético, falar em campo magnético, é falar sobre as energias que nós conseguimos enxergar e perceber. Falar em fluido cósmico universal é falar de algo imperceptível ainda para nós, seres humanos. Porque o próprio André Luiz aqui vai relatar que é difícil para ele também falar sobre as propriedades do fluido cósmico universal. Então veja, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam a 3 elementos gerais no universo. 3. Deus, Espírito e matéria. Esses são os 3 elementos gerais do universo, ok? Só que Kardec faz uma pergunta para os espíritos assim: mas e o fluido cósmico que vocês falaram? Que é essa força criadora e geradora, transformadora de todas as outras energias. E esse fluido cósmico também não seria um 4º elemento geral do universo? E os espíritos confirmam e dizem sim, também. Então, nós só conseguimos entender se tivermos condições morais, condições de desenvolvimento intelectual para isso, entender o fluido cósmico no mundo espiritual, se a gente realmente entender a essência da qual nós pertencemos. Aqui na Terra nós temos uma genealogia. Eu sou filho de tal, que é filho de tal, tem toda aquela árvore genealógica com, né, os ancestrais, os tataravós, os bisavós, os avós, depois os pais, depois os filhos, os tios, os primos. A gente tem essa árvore genética aqui, terrena. Mas e a nossa árvore genética espiritual? Como ela se dá? Como que a gente pode conseguir figurar em muitas reencarnações tantas convivências com tantos espíritos diferentes? E veja, a situação agora, né, de você estar reencarnado como homem, foi um dos estágios antes de você se encontrar depois como anjo. E antes de você entrar no reino hominal, o seu espírito, como princípio inteligente, estagiou em outros reinos, aonde ele pôde experimentar, sentir todas essas luzes, todas essas energias que nós ainda não compreendemos, não entendemos. No livro Na Era do Espírito, Emmanuel vem nos falar uma questão interessante. Quem tiver o livro aí, Na Era do Espírito, né? É um livro de Emmanuel, e ele diz assim, que há processos reencarnatórios que ainda nos são desconhecidos. Então, a gente não tem ainda compreensão suficiente para enxergar determinadas coisas. Mas se a gente não for atrás do conhecimento, o conhecimento não vem atrás da gente. Vocês não concordam? E os espíritos, eles fornecem informação, eles revelam, se for da vontade de Deus, informações gradualmente, a depender da nossa situação moral como espíritos. Como é que você vai dar certas informações
sobre as propriedades do fluido cósmico para espíritos ainda enraizados na maldade, querendo construir as bombas mais potentes possíveis para destruir o outro. Então há uma inteligência suprema chamada Deus, que conhece muito bem os seus filhos e que sabe muito bem do que nós somos capazes, e ele também sabe como agir conosco. Então, para que a gente possa entender comunicação, nós com o mundo invisível, nós precisamos buscar entender Deus, as energias, os fluidos, a propriedade que tem nas diversas tonalidades de luz, a transfusão de energia, a troca de pensamento, de sentimento. Se nós apenas estamos preocupados em ouvir, em ver e em escrever um pensamento que não é seu, de um outro espírito que te acompanha, muito dificilmente, às vezes, você terá êxito. Porque, às vezes, você pode servir até de fantoche. Você pode ser um bonequinho, sabe aquele bonequinho do ventriloquismo? Onde você é comandado por forças que você desconhece. E é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum esse tipo de força comandando a vida das criaturas humanas do que a gente imagina. Há obsessões fortíssimas, pesadas, por conta de débitos pretéritos, e que as pessoas não se dão conta hoje que estão vivendo de acordo com a vontade desses obsessores. Porque a mediunidade é uma ferramenta, é uma porta pela qual entram não somente espíritos bons, mas espíritos ruins também. Então, muitas vezes, não é você que está vivendo a vida, não é você que está comandando a vida, é o espírito que está aí, te obsediando. Então, por que não? Por que não estudar? Por que não buscar conhecer o mecanismo, as propriedades que a mediunidade encerra em si, para que a gente saiba lidar com as nossas más tendências, para que a gente saiba lidar com as nossas imperfeições. E aí vocês vão falar, mas eu não estou vendo relação nisso. Mas como não, gente? Como não? Se você leva uma vida cheia de más tendências, de paixões mundanas, de vícios morais, de vícios físicos, quem serão as suas companhias espirituais? Quem se aproximará do seu campo magnético, eletromagnético? Qual é a cor da luz que vão derramar sobre você? Como que não tem relação? É muito importante nós sabermos disso. A questão aqui de potência da antena captar, né, da nossa antena mediúnica captar, as frequências que nos cercam depende do quanto você sabe, do quanto você tem de moralidade ou não. É isso que vai determinar a potencialidade da tua antena mediúnica em captar altas frequências ou baixas. Então, quando nós falamos aqui
sobre energia provindas do fluido cósmico, transferidas aqui para o nosso dia a dia. Como a gente está adentrando aqui a esfera do campo mediúnico, a gente tem que lembrar o seguinte: em evolução em 2 mundos, já lá no primeiro capítulo, André Luiz vai explicar a existência inicial da mediunidade. Como que a mediunidade acontece inicialmente? E ele fala, ele explica, ele ensina que junto com a constituição do perispírito há a constituição da áurea, que é uma formação que irradia do nosso perispírito com determinada coloração. E a nossa áurea corresponde ao nosso estado de sentimento. E que os nossos sentimentos também emanam cores. Então, dependendo do que você está pensando, o que você está sentindo, você já sabe que cor vai ter. Você já sabe que cor vai ter a sua áurea. É por isso que a questão da luz tem relação com a questão pensante e sentimental. Porque as nossas estruturas atômicas materiais, elas são modificadas pelas nossas estruturas espirituais. Então, a matéria que compõe o nosso perispírito, a matéria sutil, não tão grosseira como a matéria do corpo físico, dá condições de expandir, de emanar uma determinada coloração que os espíritos superiores veem a quilômetros quais as nossas reais intenções. É por isso que a gente sempre fala que você pode querer mentir, esconder de um vivo com absoluto sucesso. Das pessoas encarnadas que não têm um olhar mediúnico, nós conseguimos esconder, colocar máscaras e não revelar os nossos verdadeiros sentimentos, os nossos verdadeiros pensamentos. Mas para quem está dentro da esfera espiritual, que tem um contato visual com o nosso perispírito, consegue, dependendo do espírito, enxergar em nós quais os nossos sentimentos e quais os nossos pensamentos. Então, pessoal, que essa primeira parte, que trata aqui sobre as estruturas atômicas, vibracionais, ondulatórias que cercam a criatura terrena, possa fazer uma ponte e um link com as estruturas mentais, psicológicas, emocionais que nós vamos estudar dentro do campo mediúnico a partir da semana que vem. Eu vou colocar o índice aqui para vocês, só para a gente fazer uma recapitulação. E se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá? Mas a partir da semana que vem, nós vamos já começar a trazer para a esfera mediúnica os mecanismos da mediunidade. Então, veja, são 25 ou 26 capítulos, né? Essa primeira parte, ela foi até o terceiro capítulo, tá? Da quarta parte para frente, que é a matéria mental, nós vamos aqui já falar sobre o pensamento do Criador, pensamento das criaturas, corpúsculos mentais, matéria física, indução mental, formas, pensamentos. Lembrando que André Luiz, no livro Os Mensageiros,
nos revela, nos relata que as bases de toda comunicação com o mundo invisível está na nossa mente. E o que é a nossa mente? É o nosso cérebro aqui encarnados? Fisicamente? Não. A nossa mente é o nosso próprio espírito. O nosso estado pensante emana do nosso próprio espírito. Então, todas as bases para as comunicações boas ou as comunicações ruins repousam, estão contidas na maneira de pensar que nós carregamos. Aí estão todas as bases. Então, veja, a gente passou aqui, né, capítulo 1, ondas e percepções, os tipos de ondas, homens e ondas. Depois a gente passou pelo campo do infrassom, falando das ondas sonoras, do som perceptíveis ou não. Entramos no campo da microfísica, onde a gente foi já descobrir aqui os primórdios da eletrônica, o campo eletromagnético, a estrutura do átomo, depois os raios radiantes, que são perceptíveis pelas máquinas, e também os raios, a radioatividade, que não é perceptível pelas máquinas, né? Mas elas existem. E hoje a gente tratou aqui dos fótons, que são os grânulos luminosos, carregados na forma de ondas, e esses grânulos luminosos trabalham como partículas e como ondas, irradiando cada um, devido às suas várias transformações, determinadas intensidades e coloração de luz, tá? Então, a estrutura da luz, salto quânticos, mecânica ondulatória e, finalmente, o campo de Einstein, que vai falar dos campos eletromagnéticos e campo magnético. Então, veja, tudo isso foi uma introdução, um prelúdio, para que agora a coisa comece a ficar quente, fica boa. Porque agora, toda vez que a gente for tratar da mediunidade vinda do mundo espiritual, a gente vai entender a mecânica aqui no mundo material. Como as ondas energéticas da espiritualidade afetam o meu átomo, afetam o meu campo magnético e o meu campo elétrico magnético. Como? É isso que André Luiz vai explicar para a gente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Fica aqui o convite para nos encontrarmos aqui sábado que vem, já entrando no campo da esfera mediúnica. E eu agradeço a presença de todos. E aqui, daqui 10 minutinhos, nem isso, 7 minutinhos, a gente vai estar iniciando o estudo do livro Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no programa Sexualidade e Espiritismo. Começa agora às 9 horas. Então, não despluga, fica ligadinho, vai tomar uma água, vai comer uma pipoca, vai no banheiro e volta aqui para participar desse outro estudo comigo, que traz temas muito interessantes nas questões das forças sexuais que nos movem, que nos servem. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Obrigada pela presença. Tchau, Antonieta. Tchau, Juan. Você que estava nos acompanhando aí, um bom final de noite, um bom domingo de Páscoa para todo mundo. Lembrando, amanhã às 10 horas, aqui pelos nossos canais, Consolar e Esclarecer, Renovando Consciências, nós vamos ter um programa especial do nosso companheiro Emerson Cavalcante, falando sobre a Páscoa na visão espírita. Qual foi, né, o início dessa celebração e aonde foi que Jesus se encaixou dentro dessa celebração e qual o seu significado. Não percam amanhã às 10 horas. Aguardo vocês daqui 5 minutinhos no programa Sexualidade e Espiritismo. Um beijão, fiquem todos com Deus, até daqui a pouco.
E eu espero vocês, né, no outro programa também. Tchau, pessoal.